Vamos ouvir agora a explanação a respeito da emancipação dos distritos do Marquinhos, que é o presidente da comissão, né? Senhor presidente, abre o microfone. Senhor presidente, meu cordial bom dia, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa que faz a cobertura desta sessão, queria saudar todos da imprensa, através da TV Jaguar. Quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que o Legislativo de Morada Nova nos dá para que nós possamos vir aqui discutir um assunto tão importante para nós do Distrito de Aruaru, como também para a Morada Nova. A importância da emancipação de Aruaru é importante tanto para o nosso distrito, como para o município de Morada Nova, e também para o distrito de Boraba. Estamos aqui buscando fazer uma articulação com os nossos amigos de Boraba, para que nós possamos realmente formar um só município e nascer um município novo, já de pequeno e médio porte, uma população em torno de 16 mil habitantes, e tendo assim uma receita em torno de 2 milhões de reais por mês para esse futuro município. Mas eu queria aqui, antes da gente se reportar a essas questões, falar um pouco da dificuldade da luta nossa em relação à emancipação. A questão de emancipação de distritos, todos vocês parlamentares sabem que desde 96 foi tirada essa prerrogativa da Assembleia Legislativa de legislar sobre emancipação de distritos. Foi tirada através da PEC 15/96 e foi levada para a Câmara, para que pudesse realmente só o governo federal, através da Câmara dos Deputados, legislar sobre a emancipação de distritos. Porém, ficou letra morta porque não foi criada a lei que pudesse regular, pudesse criar critérios de emancipar distritos. No ano de 2009, a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, hoje vice-governador do Estado, deputado Henrique Filho na época, fez uma lei estadual, a Lei 84 de 2009, onde criava municípios do estado do Ceará. Porém, foi feita uma articulação junto àqueles distritos que tinham pretensões de apresentar processo para emancipação, e aí nós de Aruaru nos organizamos como associação e fizemos todo o levantamento de dados para que nós pudéssemos apresentar o nosso projeto também de emancipação, e foi feito um estudo de viabilidade, foi assinado um decreto legislativo pela Assembleia do nosso Estado para que pudesse autorizar o TRE a fazer o plebiscito. Mas a gente sabe que por conta de não ter uma lei federal, que estava lá na Constituição, precisaria dessa lei complementar, então em virtude disso o TRE barrou a realização dos plebiscitos que a gente pretendia realizar junto com as eleições em 2010. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, nós não paramos de continuar com a nossa luta, com o nosso trabalho. Então, em 2011, a gente fez um contato através das redes sociais com todos os emancipalistas desse país, e nós marcamos o primeiro encontro dos emancipalistas de todo o Brasil. Foi denominado de Emancipa Brasil, que aconteceu nos dias 15 e 16 de junho de 2011, em Brasília. Então a gente se organizou, nós, aqui no estado do Ceará. Eu fui para esse encontro lá em Brasília, justamente com meu amigo Roberto Pedroso, e vamos participar desse encontro. Lá a gente teve a oportunidade de formar um movimento nacional para que pudesse realmente ter acesso no Congresso, ter acesso à Câmara e no Senado, e articular junto com os deputados e senadores a votação e agilizar também essa votação naquelas câmaras. E tivemos a oportunidade de conversar com o então presidente da Câmara, o deputado Marco Maia, que nos recebeu lá no seu gabinete, juntamente com outra liderança do Estado, e ouviu realmente o nosso objetivo e nos prometeu que naquele final de período não poderia mais colocar realmente para analisar essa questão, mas que no segundo período voltaria a analisar. O que aconteceu? Em agosto a gente fomos novamente a Brasília
e lá a gente sentiu a dificuldade por conta de algumas situações que foram agendadas conosco pelo presidente Marcos Maia e não acontecia. Sempre tinha uma reunião que tinha que participar e as coisas não aconteciam. E a gente começamos a ver que só nós, municipalistas, a gente estava realmente precisando de um apoio político maior para que nós pudéssemos ter um acesso aos gabinetes dos senadores, dos deputados federais. E aí um colega nosso de Pernambuco, Alberto, de Miranga, lá no município de També, ele é muito ligado ao deputado Zé Augusto Maia, deputado do PROS de Pernambuco, e sugeriu que a gente convidasse o deputado Zé Augusto Maia para que ele pudesse ser o presidente da Frente Municipalista Nacional, representando o Zé Municipalista junto ao Congresso. E aí a gente convidamos o Zé Augusto, ele aceitou realmente essa missão árdua e abraçou a causa também conosco e passou a ser aquele articulador na Câmara dos Deputados para que a gente pudesse realmente ter a oportunidade de começar a trabalhar a questão do projeto. Eu tenho conhecimento, e vocês também sabem, que em 2002 o Senado votou e o Tasso foi o relator realmente do projeto 98-2002, das emancipações de distritos. Já deixou realmente o projeto votado naquela casa e aí voltava a ser votado na Câmara. E esses critérios que foram criados pelo projeto 98-2002, o Nordeste criaria um distrito com 7 mil habitantes. 7 mil habitantes. Foi dividido por regiões e lá foi colocado que o Nordeste criaria um município com 7 mil habitantes, a região Noroeste com 5 mil, a região Sul e Sudeste com 10 mil. Isso foi votado lá no Senado em 2002, certo? 2002. Quando nós fomos articular para que a Câmara pudesse votar, o Senado já tinha votado, lá a gente encontrou dificuldades para que pudesse realmente votar com os critérios que o Senado tinha realmente votado. E aí o governo disse que não tinha condições. E aí abriu um canal para que pudesse acontecer negociação com os municipalistas e com os deputados federais interessados no assunto, para que pudesse fazer uma minuta do projeto de acordo com a vontade do governo. E aí foi onde começou realmente o trabalho lá na Casa Civil, com 2 técnicos do governo que foram tirados, a doutora Lígia e a doutora Paula, para que pudesse discutir com os municipalistas, com os deputados federais interessados na causa, para que pudesse formar um projeto, que fosse um projeto consensual e pudesse realmente tramitar sem ter nenhum problema. Então foi feita toda a minuta do projeto e aí colocou o Nordeste para 8.500 habitantes, 8.500 habitantes, o Sul e o Sudeste para 12 mil, para 12 mil, e o Centro-Oeste e o Norte para 6 mil. E aí, graças a Deus, as coisas caminharam e em 2013 nós tivemos os avanços que foram a aprovação, tanto na Câmara como no Senado. O projeto foi votado na Câmara, depois de ser feita esse novo texto do projeto, com a questão dos critérios de habitantes, foi votado na Câmara e nós tivemos 399 votos de deputados federais a favor da emancipação dos distritos, devolvendo a prerrogativa para que as Assembleias Legislativas pudessem legislar sobre o assunto. E aí foi uma alegria para nós, municipalistas, uma vitória naquele momento, e nos deixou mais encorajados para que nós possamos continuar com a nossa luta. E aí, gente, nós começamos a articular junto aos senadores. Cada líder municipalista, de acordo com o seu estado, ele procuraria contato com os senadores dos seus respectivos estados. E aí a gente contactou com o senador Pimentel, com o senador Assarruda e com o senador Eunice Oliveira, para que pudesse realmente nos dar apoio nesse momento. E todos eles foram realmente abertos para que nós pudéssemos contar com a ajuda deles. E, graças a Deus, o Senado também votou o projeto, 53 votos a favor, apenas 2 abstenções e 1 contra. E aí, que foi que realmente se criou em todos nós municipalistas? A certeza que a gente seria realmente emancipado, porque era um projeto discutido com os técnicos do governo, de acordo com o que o governo sugeriu, votado nas 2 casas, Senado e Câmara, e aí a gente aguardava que a presidente Dilma pudesse realmente sancionar e devolver a prerrogativa para as Assembleias e a gente tocar realmente o nosso processo a nível de Estado, a nível de município e conseguir a nossa tão sonhada emancipação.
mas para a frustração nossa, municipalista, no dia 15 de dezembro, a presidente vetou integralmente o projeto. E aí nos deixou realmente triste, porque nós não esperávamos realmente da presidente essa tomada de decisão, já que o projeto tinha sido discutido com técnico do governo, e aí a gente ficou realmente frustrado com essa decisão, mas não perdemos realmente a vontade de continuar lutando. Por quê? Porque se foi vetado, o veto teria que ser analisado pelo Congresso, e aí nós começamos a fazer um trabalho de articulação, juntamente com os colegas dos outros estados, para que nós pudéssemos realmente fazer um movimento de força política, objetivando derrubar realmente o veto. No dia 18 de fevereiro, foi a primeira sessão do Congresso, para que pudesse realmente analisar o veto, e nós fomos a Brasília no dia 18. No dia 18, estava realmente o Congresso reunido para que pudesse analisar os vetos. O primeiro veto a ser analisado era o veto 47, que era o nosso. E aí, gente, por incrível que pareça, a gente sentiu realmente a vontade do governo de não analisar o veto naquele momento, porque a gente estava num movimento de força muito grande junto aos deputados federais, mas os senadores a gente teve uma dificuldade de articular e conseguir esse apoio com eles naquele momento. E aí o que aconteceu? A força de choque do Planalto, né, articulou a saída de alguns senadores da base do governo, e aí não deu quórum para que pudesse acontecer realmente a análise do veto. Então, mais uma vez, a gente voltou para o nosso estado de origem, frustrado com aquela viagem, porque não aconteceu o que a gente esperava, que era a análise do veto. Se marcou para o dia 18 de março. No dia 18 de março, fomos novamente a Brasília para essa reunião do Congresso, onde o veto seria analisado. Mais uma vez, foi feita toda uma mobilização por parte do governo para que não fosse analisado o veto naquele momento. E aí, naquele momento, surgiu realmente os líderes do governo, deputados da base aliada, com um projeto chamado Projeto Alternativo. Projeto Alternativo, que era um projeto do governo, que viria para realmente resolver de vez o problema e também desobstruir a pauta do Congresso, que estava trancada com o veto 47 das emancipações, que se não analisasse ele, não permitia que outros vetos fossem analisados. Então, foi o que aconteceu. Esse projeto alternativo foi nos apresentado, né, no dia seguinte, lá na reunião do Colégio de Líderes, e aí, quando apresentou realmente o projeto trazia alterações nos critérios, principalmente de habitantes de área territorial, e aí a gente foi para a discussão, objetivando manter realmente um número de habitantes que pudesse favorecer a emancipação de distritos em todas as regiões do nosso país, né? E também da área. E aí a gente discutiu e chegamos a um acordo que o Nordeste ficaria com 8.500 habitantes. Por que 8.500? Porque a gente já tinha uma lei estadual aqui que o governo, o vice-governador tinha realmente feito em 2009, e aqui era 1% da população do estado do Ceará para o distrito poder apresentar o processo de emancipação da Assembleia, que corresponderia a 8.546 habitantes. Então estava de bom tamanho. Então a gente aceitamos fazer realmente o projeto alternativo com 8.500 habitantes no Nordeste, com 12 mil no Sul e no Sudeste, né? E aí, o que foi que aconteceu, gente? O que aconteceu? A gente fomos pegos de surpresa quando modificaram todo o texto do projeto, colocando o Nordeste para 12 mil habitantes, ou seja, de 8.500 o acordo que foi feito foi para 12 mil, né? O Sul e o Sudeste, que tinha ficado acertado, que ficariam com 15 mil habitantes, eles colocaram para 20 mil, né? E o Centro-Oeste e o Norte para 6 mil. E a área territorial, 200 km². O distrito teria que ter para poder apresentar o projeto de emancipação. Então, desse jeito, tanto pela área territorial como pelo número de habitantes, tirava uma grande maioria dos distritos, inclusive nós de Armaruca. Então, mais uma vez, a gente fomos a Brasília articular no sentido de poder realmente dar uma mudada aí, tanto na área como no número de habitantes. E lá, o que a gente conseguiu foi diminuir a área do Nordeste. A área do Nordeste ficou com 100 km², nas demais regiões 200 km². Mas o número de habitantes, o governo não abriu mão, ficou 12 mil realmente no Nordeste. E aí, depois que foi votado pelo Senado, o projeto agora vai para a Câmara dos Deputados,
nós acreditamos que não vai ter alteração, porque é um projeto do governo que já está batido demais e que não tem mais como realmente fazer mesmo, porque vai dificultar o trâmite do processo, ele vai ter que voltar novamente para o Senado. Então, diante dessa situação, o que é que nós temos que fazer? Foi um avanço do movimento municipalista? Foi um avanço. Por quê? Porque não tinha lei, agora já tem uma lei. Então, com a lei, o que é que nós temos que fazer? Se adequar a ela. E aí nós começamos a fazer um trabalho, né, para que a gente pudesse realmente se adequar à lei hoje que está regendo, né, a emancipação de distritos. Mesmo sabendo que já precisa ser votado na Câmara e que precisa ainda ser sancionada pela presidente. Mas acreditamos que agora ela não vai mais vetar, porque é um projeto dela, um projeto alternativo, acredito que ela não vai mais colocar nenhuma dificuldade para que possa sancionar. Né? Então, essa semana, foi escolhido já o relator do projeto lá na Câmara, que é o deputado Moreira Mendes, do PSD, deputado de Rondônia, e a gente já se articulou também com eles, os colegas que estão lá em Brasília articulando para que não seja modificado nada do texto, para que não tenha que retornar para o Senado e trazer também situações adversas ao trâmite legal realmente desse projeto. Porque se tiver mudanças, com certeza o governo vai vetar mais uma vez. Então, a gente acredita que seja consenso para se votar da maneira como está lá, e nós aqui começamos a se adequar a essas condições que hoje o projeto impõe para que nós possamos realmente se tornar município. E aí, uma alternativa que surgiu, né, era que nós fizéssemos um reordenamento geográfico da nossa área e tivéssemos a oportunidade de caminhar junto com os irmãos, com os amigos de Boabas, para que nós pudéssemos formar um só município e assim a gente nascer já um município de pequeno e médio porte, com em torno de 16 mil habitantes, para que a gente possa ter uma receita também boa, para que possa ser desenvolvida aquela região que é tão sofrida e que também é muito distante do poder público. Eu quero aqui dizer para vocês que Boabas, nós temos um problema na região. Vocês sabem que existe uma área de litígio, né, lá na Lagoa Funda, onde pertence ao município de Russas. A quantidade de habitantes conta para Russas, os eleitores são nossos, a responsabilidade social também toda é do município, mas esses habitantes contam para o município de Russas. Né? Então nós sabemos que a Assembleia, a Comissão de Novos Municípios também iniciou um trabalho visando resolver toda essa questão, né, de área de litígios. O que foi que aconteceu? Né? Diante dessa situação, nós sabemos que hoje, para que nós possamos realmente pegar essa área, que é a área de Russas, para o município de Morada Nova, precisa que os dois gestores possam realmente, em comum acordo, né, aceitar realmente essa mudança. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e dizer que pelo censo de 2010, Aruaru tem 9.509 habitantes. Boabas, 2.909. Aí as pessoas, não, está errado. Está errado porque Boabas tem mais. Só o eleitor tem mais? Certo, tem mais eleitores. Por quê? Porque o eleitor mora na área ali que conta o número de habitantes para Russas, mas vota em Morada Nova. Certo? Então, Boabas mesmo, hoje, pelo censo de 2010, só tem 2.909 habitantes. Né? Aruaru, 9.509. Juntando 9.509 com 2.909, dá 12.408 habitantes. Ou seja, chega realmente o número de habitantes que o projeto de emancipação realmente exige. Morada Nova, censo 2010, tem 62.086 habitantes. 62.086 habitantes. Nós sabemos que, tirando Boabas e Aruaru, né, Morada Nova vai ficar com 49.678 habitantes. Isso, censo 2010. Existe uma projeção anual, né? Existe uma projeção anual. Então, ainda tem essa questão da área de litígio, que precisa ser decidido para quem vai ficar esse número de habitantes aqui, que é de Russas, e que precisa ser resolvida essa questão. Aí alguém pode dizer assim, por que vocês não resolvem essa questão? Pega essa área que é de Russas e leva para vocês. Bem, essa situação aqui... Pois não. Pode. Essa multa de vocês, porque é louvável, tem que... Vocês não podem, de forma alguma, esmorecer. Agora, algumas coisas, alguns questionamentos, eu estou ainda com dúvida, com relação à fusão Boabas-Aruaru. Para se concretizar
esse pleito de emancipação nos requisitos de 12 mil, tem que haver a fusão Aruaru e Boaco, para atingir esses 12.400 que você falou. Então, o que acontece? O que eu queria ver, como é que vai se processar essa fusão? O tempo, para ver se tem alguma chance de fazer isso com bem prévio, para se chegar à emancipação do Aruaru. A outra situação que tange Russas, essa situação de limites, Morada Nova e Russas, ali na Lagoa Funda, é uma coisa muito antiga, já se tentou de todas as maneiras resolver isso, porque a área de Russas passa o asfalto e vai a perto do olho d'água da Tica, lá do olho d'água do Alberto, do nome. Aquilo ali a gente eu já tive a acompanhar aquilo lá no IBGE, conheço aquele problema. E nós temos uma informação, inclusive como o Marcelo lembrou agora, que a gente pode reavivar, que o ex-prefeito, quando de Russas, o Raimundinho, aqueceu junto com o Glauber e foram refazer esses limites lá no IBGE, assinatura. Só que parece que o Glauber não foi. E a coisa ficou nessa pendência que a gente tem que agora cobrar, porque é um significativo de pessoas que se somam por cima da escola, porque a gente pensa que não vai se emancipar a Boaco, o Aruaru, e a gente continuar perdendo essa parcela de Russas, tem um prejuízo significativo para a Nova. A Nova vai perder realmente rendas, receitas que são derivadas desses índices aí. Então eu acho que a gente tem que fazer um projeto mais global. A luta tem que ser na frente desse problema de Russas, resolver o problema de Russas e ver essa fusão com a Boaco, porque também tem que gerar uma grande discussão, porque a Boaco vai deixar de ser distrito Morada Nova para ser talvez distrito de Aruaru, vai ficar um distrito contentoso, um distrito bom. Agora precisa que seja, e vai haver, claro, um amplo debate com a comunidade de Boaco. Então vocês vão ter que enfrentar várias frentes de trabalho, não é de luta, de trabalho, porque tem que ver esse dado de Russas e ver o dado dessa fusão, porque tudo tem que ser a toque de caixa, porque se demorar, vai empurrar para frente a situação da emancipação do Aruaru cada vez mais. Era isso que eu queria, se quiser fazer algum comentário sobre a fusão e a situação de Russas aí. Eu agradeço aí a parte aí do vereador Cavalcante. Eu queria aqui aproveitar esse momento e dizer que essa área de litígio que existe lá na Lagoa Funda, que é um problema que pode ser resolvido pelos dois gestores, nós, Aruaru, se a gente for resolver essa questão, ela vai realmente dificultar mais o nosso objetivo. Por quê? Porque aí é um outro processo, é uma área de agregação, certo? É uma área de agregação, então é um outro processo, certo? É um outro processo. Se a gente for resolver essa questão aí, é um outro processo para nós, vai realmente dificultar, porque vai ser muito tempo que a gente vai perder realmente a eficácia da coisa. Então o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos fazer realmente a fusão com o Boaco, com o número de habitantes que Aruaru tem, 9.509 em 2010, com 2.909 de Boaco também em 2010, que dá 12.408, que realmente chega ao número de 12 mil habitantes que a lei hoje realmente requer para que o distrito possa ser emancipado. E a questão da área de litígio que existe entre o município de Russas e o município de Morada Nova, que os dois gestores possam, e nós vamos também, somos parte também interessada, porque depois vamos realmente ver que essa área, que hoje é uma área de litígio, ela pode deixar a Morada Nova dentro de um percentual de acima de 50 mil habitantes, para que a Morada Nova não possa perder realmente receitas, né? Nossa colaboração também é nesse sentido, para que não possa também trazer prejuízo para o município. Pois não. Zé, por favor, Zé, eu gostaria de falar com você, eu tenho um compromisso e gostaria de pedir essa permissão, Marquinhos. A primeira satisfação de você estar aqui. A minha preocupação agora, eu fiz esse levantamento aqui eu pedi para que as lideranças, falei com o Roberto, falei com o Cláudio, para que as lideranças de Boaco e Aruaru se unissem
no sentido de tentar resolver, que é um momento único. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: como organizar esse processo de forma legal, com a passagem pela Câmara e rápida, agora, sem atropelar a questão das comunidades, das famílias e da sociedade, evidentemente, do distrito de Boágua, porque é o distrito a ser incorporado. Então, tudo isso tem que ser feito de forma muito tranquila, muito passiva, para que não aconteça nenhum tipo de problema. E já saber lá na comissão como é que isso é feito, e que ponto essa comissão da Assembleia pode ajudar, porque isso também tem uma questão financeira, que é as questões dos gastos para que isso tudo aconteça. E é essa a minha preocupação, para lhe passar isso, para que você fique atento nesse sentido, juntamente com o restante da comissão. Obrigado. Eu agradeço a parte do vereador Marcelo. Nós temos uma preocupação muito grande, nós temos uma preocupação muito grande em relação à condução desse processo. Nós sabemos, como o doutor Carlos nos colocou aqui, nós temos muito trabalho pela frente, certo? E um desses trabalhos que nós temos é articular junto às principais lideranças do distrito do Boágua e a comunidade do Boágua, para poder mostrar para eles, levar realmente argumentos que possam convencer eles que é o melhor caminho a emancipação da fusão desses dois distritos. Primeiro, nós sabemos que essa articulação tem que acontecer nesse primeiro momento a nível de lideranças. Nós tivemos agora, quarta-feira, na Assembleia Legislativa do nosso Estado, na Comissão de Novos Municípios. Eu fui juntamente com o vereador Alberto, com o vereador Cláudio Maroca e outras lideranças, e também membros da Associação Emancipalista, com duas lideranças lá do Distrito de Boágua, o nosso amigo ex-vereador, Aleluia, também com o nosso vereador Rafael. Outras lideranças foram convidadas, mas por motivo de força maior, não puderam participar conosco daquele momento lá na Assembleia, que foi proveitoso. Primeiro, nós fomos na comissão, para que a comissão pudesse mostrar em que situação hoje nós estamos para a emancipação do distrito. Depois, a importância dos dois distritos caminhar juntos, formando um só município, o município de Pequeno Velho Porto, em torno de 16 mil realmente habitantes, mas nós sabemos que essa questão de russas, nós não podemos contar esse número de habitantes ainda, por conta de não ter sido resolvido esse litígio das áreas, né? Mas oficialmente tem 12.408, né? 12.408, então é um município que vai realmente nascer forte. Boágua passa a ser o principal distrito do município de Aguaru, vai ter realmente um acompanhamento, uma presença mais próxima do poder público naquela comunidade, mas nós sabemos que nós temos muito que enfrentar realmente de articulação pela frente, porque é preciso ser feito um trabalho com a comunidade. E a comissão de novos municípios aqui na Assembleia do Estado do Ceará, o deputado Neto Nunes, que é o presidente da comissão, também com o Mourão, Farias, que acompanha essa comissão, se colocar à disposição da Associação Municipalista de Aguaru, para que nós possamos fazer um trabalho de articulação nessas áreas que vão realmente pertencer ao futuro município de Aguaru, para que nós possamos realmente ter uma condução do processo sem existir realmente conflito entre as duas comunidades e a gente possa chegar no final tendo um objetivo maior alcançado, que é a nossa emancipação. Então, você deu a palavra ao meu amigo José Cocó. Gostaria no momento de parabenizar Marquinhos pela sua luta, né? Não sou só eu que reconheço, mas toda a sociedade maranhense sabe da luta que você tem, né? E o interesse que você tem em resolver esse caso na situação. Mas primeiro, Marquinhos, eu queria dizer que eu fiquei surpreso aqui, doutor Carlos, quando falaram sobre o limite que hoje pertence à Rússia, que realmente mora numa banca, interfinanceira e Rússia leva o recurso. E eu fiquei surpreso porque, quando eu fui presidente em 2011, 2012, e em 2012 nós tivemos lá, né, vários prefeitos, onde as cidades tinha esse problema, continua tendo, porque eu pensei que ia se resolver, continua tendo. Aliás, esteve lá, para aqui no Comitê de Justiça, o delegado Cavalcante esteve lá presente a minha pessoa, e uma das áreas que nós temos mais debate, e nós pensávamos que ia ter mais debate na Rússia. Só que o Raimundo, na época, prefeito, né, ele foi muito humilde de dizer que realmente não tinha nada a ver a casa local estava ali pertencia à Rússia, porque realmente a Rússia não tinha nem que estar
dar condições. E agora me pegou de surpresa quando eu pensei que estava tudo resolvido, não sei porquê, nem porquê, porque não, ainda está tendo essa polêmica. Porque as polêmicas existiam entre os prefeitos, tiveram vários prefeitos lá que não cederam, de maneira nenhuma. E Moura Nova e Rússia, o prefeito Glauber, né? E o Raimundo, nós entre o delegado Cavalcante, minha pessoa, eu com o presidente da Câmara, estava lá representando o Poder Legislativo, ficou tudo acertado. Eu não sei porquê, o que aconteceu. Agora, o que mais me preocupa também, né, mas eu acredito que esse caso seja resolvido, porque nós sabemos que em 2010 estamos certos, mas nós sabemos que agora em 2014 tem outro, né? E eu acredito que... 2015, né? Eu acredito que não vai ter uma perda, nem para Moura Nova, nem pouco para Guaru. Só tem ganho, porque nós sabemos que a Guaru não suporta mais. Eu sou o eterno defensor Roberto e o vereador Claudinho, defensorismo, porque nós sabemos que a Guaru não suporta mais ser distrito de Moura Nova. É um distrito com mais de 60 quilômetros, né? O pessoal, 80% do povo, realmente até o comércio, ele surge de Pacaju e do Horizonte. E eu queria fazer uma pergunta a você. Eu queria saber, né? Que eu gosto muito de saber da vida política. Eu queria saber quando a presidenta vetou, e quando nós sabemos que quando a presidenta votou, o Senado também foi responsável porque não deu quórum. Né? Aqui eu parabenizo até o Congresso, porque lá eu vi realmente uma briga, não política, mas uma briga em luta do município. Mas o Congresso, mas o Senado, infelizmente, ele não deu quórum. Né? Os nossos três senadores, o Inácio Arruda, o Pimentel e o Eunice, como é que eles se comportaram? É para a gente saber, porque um agora deles é candidato à reeleição, que é o Inácio, e outro é candidato a governo do Estado de Ceará. Aliás, esse eu tenho muita afinidade, que é o Ulisses Oliveira. Então, nós precisamos saber como foi se comportaram esses três senadores, defensores, ou civis defensores do Estado de Ceará. Eu agradeço a parte do José Cotó. Eu queria aqui aproveitar esse momento e dizer que o movimento municipalista, nós fizemos uma articulação tanto no Senado como na Câmara. Quando aconteceu o veto, parte da presidente, a gente, voltando novamente a Brasília, articular para que pudesse realmente ser derrubado o veto. E isso é notório, e todo mundo sabe que a Câmara dos Deputados apoiou os municipalistas para que pudesse dar uma sustentabilidade, né, do número de deputados para que pudesse derrubar o veto. Os deputados, a bancada cearense, toda a bancada cearense ficou realmente do lado dos municipalistas, né, para que pudesse realmente derrubar o veto. Porém, nossos senadores ficaram com o governo. Essa é a verdade. Foi feito. Todos os três, né? Mas não podemos aqui fazer isenção de nem porque todos os três ficaram de acordo com a vontade do governo. Na verdade, foi votado de acordo com a vontade do governo. Foi com a vontade dos municipalistas. Prova disso, gente, é que foi feito um acordo que seria realmente deixado no Nordeste com 8.500 habitantes, né? 8.500 habitantes, o Sul e o Sudeste com 15.000 e o Centro-Oeste e o Norte com 5.000. Foi o que aconteceu. Eles mudaram todos esses critérios, né? Colocaram o Centro-Oeste e o Norte para 6.000, o Nordeste para 12.000 e o Sul e o Sudeste para 20.000. Então isso prova que foi feito de acordo com a vontade que o governo queria. Esses números aí de habitantes eram os números que o governo realmente queria. Eu pergunto isso porque, já que nós estamos debatendo, você sabe que tudo é político, né? Tudo é político. No caso de fazer o plebiscito, se realmente quiser fazer, faz agora junto com o deputado como governador. Porque possivelmente nós temos o segundo turno, todos sabemos do Estado de Ceará, e se quiser, se a política realmente funcionar, é feita agora. Eu pergunto isso, porque uma coisa já traz outra. Você se lembra muito bem quando foi a conversa com as partes aí de Cotiga. Porque aqui tudo político, as raias de estudo, onde você decidiu, as emissoras de si com você, muitas delas, muitas delas de si, lá por você decidir, e dizia naquela época, quando o Francisco da Igreja foi cantar, que o povo da Guaru é muito passivo. Mas deu uma resposta, porque diziam eles que só era para emancipar um ou outro. Ou emancipar de Cotiga, ou emancipar o Guaru. E você é sabendo disso. E no tempo, sabe a conversa que o Francisco preferiu? Era emancipar de
foi cantado, levou a chibata lá, se eu não esqueço, mas deu bom. É preciso que o pessoal do Aru novamente dê uma resposta a essa presidenta Caetá, que pensa que é todo mundo do universo, que o dono do universo é Jesus Cristo. É por isso que eu pergunto a você, como esse senador tinha votado, porque eu tenho uma paixão política muito grande pelo senador Luiz Oliveira. Mas vai ser a primeira chibatada que eu vou ter com ele, a primeira debate, é sobre esse problema aí, que ele realmente deixou de defender o povo do estado do Ceará, o povo que colocou lá para realmente ficar do lado do governo. Mas é isso que eu digo, o cara realmente, muitas vezes, para criticar o governo, muitos deles não têm coragem jamais para fazer o papel dele. Mas principalmente é lamentável, é triste, é até uma nota mesmo, uma nota aqui na Câmara de repúdio aos 3 senadores. Porque nessa hora, o cara tem que ver como nós estamos jurando aqui, quando você vai, tem que jurar defender o povo. Mas infelizmente 90% dos políticos realmente defendem os gestores, seja municipal, estadual ou federal. Então aqui mais uma vez, parabenizar, agradecer e dizer a você, e leva essa mensagem para o Aruaru e os vereadores que sabem, que eu sou um lutador para que a Aruaru realmente crie a sua independência própria. Muito obrigado. Marquinhos, me dê só um minuto, tá vendo? Pois não. Inicialmente, só parabenizar você, Marquinhos, ao Valdo Maroca, ao Roberto, principalmente você que, em momento algum, você esvaneceu dessa luta, mesmo muita gente desanimando você, mas você sempre a cabeça erguida, e eu sei da sua luta, com o apoio dos 2 vereadores lá do Aruaru. Mas voltando aqui só um pouco atrás, em relação ao território de Lagoa Funda e Russas, né? Ontem eu tive o cuidado de ligar para o Glauber para saber dessas informações, se realmente ele tinha ido ou não, né? Mas existia 2 ajustes territoriais, que era Lagoa Funda e Pedras. Pedras de extrema com Limoeiro e Russas. Então o Glauber não tinha interesse de Pedras, mas de Lagoa Funda, ele garantiu que assinou junto com o Mourão. Agora o Mourão deve estar confundindo, sabe? Pedras com Lagoa Funda. Então tem que ver isso aí. Inclusive ele está indo hoje lá na Assembleia já para resolver esse caso aí. Certo? Só a título de informação. Eu agradeço aí a parte do vereador Edinho. E lá na comissão de novo município, que nós tivemos lá quarta-feira, quando o Mourão nos passou essa informação, para mim me surpreendeu, porque eu já tinha contactado com o Glauber antes, vendo essa questão, e ele tinha me assegurado que tinha ido lá, juntamente com o Domingos Filho, né, lá na comissão, para que pudesse ser resolvido toda essa situação aí, já que o gestor de Russas, o Raildinho, né, ele não colocou nenhuma dificuldade para que pudesse realmente passar a área para o município de Morada Nova. E ele informou que realmente ia para resolver esse impasse, já que estava tendo a oportunidade de resolver de uma maneira realmente até mais fácil, né, quando os 2 gestores entrarem em acordo e aí o outro passaria a assumir aquela área. Quando nós chegamos lá, que o Mourão realmente colocou que não tinha sido ainda assinado por parte do gestor municipal de Morada Nova, me surpreendeu. Mas eu procurei realmente analisar também com os colegas que estavam lá, né, qual é o melhor caminho da gente poder buscar resolver essa questão. E aí, hoje você me traz essa informação, né? Me traz essa informação que nós precisamos realmente checar para sabermos de certeza essa situação. Vamos torcer que o Mourão da comissão tenha se confundido e que a coisa tenha sido resolvida, né? Mas se não tivesse sido resolvida, nós estamos aqui já articulando, né? Porque nós fomos informados também na comissão que Russas mudou de gestor. Hoje o prefeito é o Weber, né? Quem tinha assinado anteriormente era o prefeito Raquel, não tem mais nem uma legitimidade para fazer esse acordo. E aí nós vamos informar que o prefeito Weber é contra realmente o repasse dessa área para o município de Morada Nova. Mas a gente nunca tivemos a oportunidade de conversar com o gestor de Russas nessa questão. Então nós vamos já agora também se articular, inclusive o ex-vereador Aleluia me falou que está fazendo uma articulação junto a um deputado estadual lá em Fortaleza, para que nós possamos, através desse deputado, chegar até o gestor do município de Russas e ver como é que está essa questão. Mas com a informação que o Edinho traz a nós, a gente vai procurar também saber se a questão já foi resolvida. Porque se foi resolvida, fica inviável essa nossa articulação, objetivando resolver o problema que já está solucionado. Mas eu quero aqui aproveitar esse momento e dizer para vocês que a lei de emancipações hoje,
né, está sendo realmente tramitada aí para ser votada na Câmara, talvez na próxima semana, dia 27 ou dia 28, seja votada na Câmara. Depois de votar na Câmara, ela vai para a sessão presidencial. Essa lei é uma lei muito vista, que realmente tirou muitos distritos fora desse sonho, né, de se emancipar. Só para vocês terem uma ideia, no norte e no centro-oeste, 217 municípios não seriam criados nas regiões pelos critérios dessa lei. Ou seja, lá no norte e no centro-oeste, tem 217 municípios que hoje não atendem os critérios dessa nova lei. No Nordeste, nós temos 750 municípios. No Nordeste, nós temos 750 municípios que não atendem os critérios da lei que está aí. Aqui no Ceará, nós temos 34 municípios que, se fosse para se emancipar hoje, não preenchiam os critérios da nova lei. Certo? Aruaru, nosso distrito, Aruaru, hoje, nós somos maior do que 21 municípios do estado do Ceará. Hoje, Aruaru é maior do que 21 municípios do estado do Ceará. Isso sem estar falando aqui na fusão acumulada. Só nós, só a nossa população, 9.509. Nós somos maior do que 21 municípios do estado do Ceará. Então, gente, o que acontece? Alguém pode até perguntar: e por que tanta rigidez, assim, rigorosidade, critérios tão sérios na criação de novos municípios? Gente, nós estamos pagando o preço pelo erro dos outros, certo? No passado, alguém sabe disso, se emancipava distrito através de leis estaduais, certo? As assembleias eram que incidiam a emancipação. Quando Bicuitinga foi emancipado, os demais distritos conseguiram a emancipação em 88 e também em 92. Foi o que aconteceu. Em alguns estados, não estou falando do estado do Ceará, o estado do Ceará sempre procurou realmente critérios realmente rigorosos para que pudesse oportunizar a criação de municípios. Mas outros estados não conduziram com tanta responsabilidade essa questão de emancipação. E aí se criou realmente municípios que, na verdade, são verdadeiras fazendas. Onde nós temos o menor município do Brasil, que é Borá, tem 834 habitantes, que fica lá no estado de São Paulo. É município, foi criado quando era por lei estadual. Lá em Borá, o prefeito Luiz Vassouto, que eu fui até lá conhecer a cidade, porque eu fiquei realmente muito curioso para conhecer esse município de tão pequeno porte. Aí a gente foi lá, o prefeito lá foi eleito agora em 2012 com 473 votos. O prefeito lá, Luiz Vassouto, é o prefeito de Borá. O vereador mais bem votado de Borá, nas eleições de 2012, ele tinha 97 votos. E o menos votado, 36 votos. Lá é uma Câmara composta de 9 vereadores. Então, gente, isso é um erro grave que aconteceu, né, quando era por lei estadual. Aí o que acontece? Hoje, nós, distritos, em condições de se emancipar por esse Brasil afora aí, estamos tendo hoje, certo, que pagar o preço dos erros que foram cometidos no passado. Então vem aí o governo com toda essa questão de rigorosidade dos critérios, trazendo aqui, para que se possa conseguir a emancipação, 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Então eu acho que essa dificuldade que está sendo criada, para que possa se conseguir essa emancipação, essa dificuldade vai ser realmente vencida. Nós vamos vencer essa dificuldade. Por quê? Porque confiamos na liderança dos irmãos e dos amigos de Boato. Sabemos que com a articulação, e quero aqui nesse momento, nessa oportunidade, pedir apoio dessa Casa Legislativa que representa aqui o município de Morada Nova, que cada um de vocês, vereadores, possam a partir de agora abraçar essa causa juntamente conosco e fazermos a Associação Municipalista, para que nós possamos realmente articular, mostrar para o povo do Acre que é o melhor caminho e a gente possa realmente chegar no final dessa história com um resultado satisfatório para os dois distritos, criando um município forte e que possa realmente trazer um progresso para essa região. Então eu quero aqui dizer para vocês que essas questões em relação a litígio, nós vamos se inteirar das informações que estão sendo passadas pelo líder do governo, que aqui diz que o governo já assinou. Vamos procurar saber se esse... Pois não, só complementar assim, saber se realmente já foi assinado lá a nível de comissão, se tiver melhor ainda, que é um problema menos, mas se não tiver, vamos se articular junto ao gestor de Rússia para que nós possamos realmente resolver essa questão, né? E vamos caminhar para que a gente possa, após a votação da Câmara, que deverá acontecer na próxima semana, e após a presidente sancionar, a gente começar a trabalhar a nível de Câmara, né, a questão do reordenamento geográfico, né, para que seja votado nessa casa. E eu quero aqui desde já pedir o apoio de todos
colegas vereadores, para que a gente possa realmente contar com o apoio de vocês, porque no reordenamento, a lei orgânica do município, lá no artigo 20, diz que o município é responsável para que possa realmente fazer esse reordenamento territorial, né? E nós queremos aqui desde já, e somos sabedores disso, e iremos contar com o apoio de vocês, porque todos vocês já demonstraram, né, em outras oportunidades, estão também demonstrando hoje, quando abriram esse espaço, para que nós pudéssemos vir até aqui falar de um assunto tão importante, e a gente tem a certeza que o Legislativo de Morada Nova, que os irmãos de Morada Nova, que os nossos líderes também de Morada Nova irão nos apoiar, para que nós possamos realmente conseguir a nossa tão sonhada participação. A partir do vereador Paulo. Primeiro, Marquinhos, pedir desculpa, eu estou ruim da garganta, mas não podia deixar de falar nesse momento, porque quando nós escolhemos Vossa Excelência para ser o presidente da nossa associação, nós sabíamos da sua capacidade e do seu potencial, e parabenizar esse rapaz, Jorge Brito, já foi 21 vezes a Brasília com recurso próprio dele. E não é filho de Caruaru, não. Ele está fazendo um papel que muitos de Caruaru fizeram, e não fazem, e nem acreditam. E esse rapaz nunca baixou a cabeça, toda a vida trabalhou, se dedicou, se determinou, e se Deus quiser, nós vamos almejar o nosso sonho. Eu queria que vocês explicassem só a questão do valor do plebiscito, porque o TRE cobra R$4 de cada eleitor de cada município. Eu queria que vocês explicassem essa tese para o povo de Morada Nova saber. O plebiscito, nós sabemos que o plebiscito ele pode tanto ser custeado pelo TRE pode realmente fazer, deve fazer, mas se o TRE não tiver recursos suficientes para que possa fazer o plebiscito, se o governo do Estado quiser bancar o plebiscito, ele também pode fazer, se a Assembleia Legislativa quiser bancar o plebiscito, também pode fazer. Então nós sabemos que para o plebiscito a gente deverá articular. Primeiro, cobrar de quem é responsável direto, que é o TRE, para que possa realizar. Então, a gente sentir que o TRE vai apresentar dificuldades, alegando que não tem condições financeiras para poder realmente realizar o plebiscito, nós vamos articular junto ao governo do Estado para que ele possa custear esse plebiscito. O CIT, quando foi realmente aprovada a lei estadual aqui na Assembleia, a lei 84/09, de autoria do deputado Luiz Filho, o SIG, naquele momento, em 2010, o SIG disse para o TRE que se o problema fosse recurso para bancar esse plebiscito, ele bancava. Seria feito plebiscito naquela época em 30 municípios, em 30 distritos, município mesmo, em 30 municípios, porque a Assembleia aqui tinha 30 municípios para que pudesse realmente acontecer plebiscito naquele ano, no ano de 2010. Porém, o TSE barrou por conta de não ter a lei federal que pudesse realmente dar condições para realizar esse plebiscito. Mas aí o que acontece? O que acontece é que o governo se colocou à disposição para realizar o plebiscito. E agora, com esses critérios da lei de 12 mil habitantes, os 30 distritos que tinham processo de viabilidade aqui para ser emancipado no Ceará, muitos deles caíram, gente. Então, aqui no Ceará, com o número de habitantes que nós temos, devem passar em torno de 8 a 10 distritos, tá certo? De 8 a 10. Então, vai diminuir o custo também desse plebiscito. Então, acredito que a gente possa, depois de resolver essa questão de votar pela Câmara, de sancionar pela presidente, que a gente possa se juntar, se articular junto ao governo, junto à Assembleia, para que possa realmente custear esse plebiscito, se caso o TRE alegar que não tem recursos para que possa acontecer esse plebiscito. Marquinhos, uma curiosidade. O candidato de vocês hoje seria o Águas Antigas com o Aguaró, certo? E eu creio que isso não iria haver nenhuma dificuldade por o Águas também sensível a essa emancipação. Agora, quem decide se a Águas tem que se fundir ou não com a Aruaru? Quem decide o plebiscito de todo morador. o plebiscito ele acontece em todo o município. Agora essa decisão para que o Aruaru possa pertencer a Aruaru ou fazer a fusão com Aruaru, quem decide são os novos colegas representantes aqui, são os vereadores, através do reordenamento geográfico. Depois que você fizer o reordenamento geográfico, então a Câmara de Vereadores é quem decide, porque ela tem a autonomia para decidir essa questão territorial dentro do município.
certo? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma articulação, certo? Junto à comunidade de Boa Água, para que ela possa entender que os vereadores aqui vão votar aquilo que é melhor para aquela comunidade, para aquele distrito, para que ela não interprete que os vereadores estão tirando o direito deles de pertencer à morada nova. E sim, oportunizando Boa Água de ser o principal distrito do futuro município de Aruaru e um distrito com potencial grande e que pode realmente desenvolver muito mais com esse novo município que vai realmente nascer do estado do Ceará. Então, quero aqui aproveitar e agradecer ao meu colega Cláudio Maroca pelas palavras elogiosas da minha pessoa. Gente, eu queria aqui aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que ninguém pode escolher o lugar que nasce, certo? Mas a gente deve lutar e construir um lugar que vive, certo? Eu não nasci em Aruaru, não poderia escolher para nascer em Aruaru, mas eu moro em Aruaru há 22 anos. Sou cidadão morada-novense, com o título de cidadão otorgado por essa casa. Quero aqui de público agradecer. Então, me sinto morada-novense e me sinto aruaruense de coração. Então, eu aprendi que eu devo lutar e procurar construir o lugar que eu vivo. Eu vivo em Aruaru, lá onde eu crio a minha família, é lá onde eu trabalho, é lá onde eu tenho a oportunidade de poder ter essas amizades boas, que mesmo com todas as situações políticas do nosso município, mas eu sempre tive uma relação boa de amizade, tanto com o vereador Cláudio Maroca, como com o vereador Roberto, com as demais lideranças daquele distrito, e a gente tem uma boa relação. Eu acho que essa relação amigável, a gente faz a coisa de forma democrática, para que possa realmente trazer para dentro do movimento o fortalecimento dessa liderança. Porque se a gente estivesse colocando no meio dessa luta demonstrativa as questões políticas, então dividindo grupos políticos, a gente não chegaria ao objetivo principal. Então, em Aruaru, nós temos um palanque único. O nosso palanque único é o palanque da emancipação. Todos juntos, todos procurando dar a sua contribuição, cada um contribui da maneira como pode, e a gente agradece as ajudas que tivemos por parte desses representantes, do Roberto, do Cláudio, enfim, de toda aquela comunidade. No dia 28 passado, de abril, nós fizemos uma mobilização nacional lá em Aruaru. Então, quero aqui de público agradecer a presidência dessa casa, por ter realmente concedido, para que a TV Jaguar fosse lá fazer a cobertura daquele movimento. Aquele movimento tem uma repercussão a nível nacional, e a gente fez também com outros distritos que também estavam no processo de emancipação. Então, a gente só tem aqui a agradecer e saber, na certeza, que teremos também o apoio dos colegas vereadores. Uma parte aí do meu amigo vereador Roberto Beleza. Eu queria aqui, Maria, agradecer a sua presença na Câmara, dessa belíssima explicação, explanação da nossa luta, da sua luta principalmente. E queria fazer aqui as minhas palavras do Cláudio, em elogio a Vossa Excelência, a vossa pessoa, em ter se engajado e se empenhado em lutar pela emancipação do distrito do Aruaru. A emancipação essa que vem rolando há mais de 20 anos, e eu, como representante daquela comunidade, fui até um dia acusado de ter trocado a emancipação do nosso distrito pela candidatura de vice-prefeito, da Calma que foi candidato, quando jamais eu poderia fazer uma coisa dessa maneira, porque eu não nasci burro na minha vida, eu não nasci burro. E daquela época, das nossas candidaturas, eu tinha uma candidatura de uma eleição segura no distrito do Aruaru. Então eu não iria deixar nunca de ser o ferrão para ser o boi. Não tinha dúvida. Então esse é o sofrimento que a gente passa na vida da gente, principalmente política, quando as pessoas não entendem do processo de emancipação e da dificuldade que acontece nessa posição. Então, você foi uma pessoa que abraçou a causa com muita responsabilidade, e nós tivemos o prazer e o orgulho de lhe escolher como presidente da comissão expositiva do Aruaru, porque nós sabíamos do seu potencial e sabíamos da sua vontade em trabalhar para aquela comunidade. Quanto à questão da união entre nós, distrito de Boa Água e distrito de Aruaru, eu quero dizer às pessoas do distrito de Boa Água, dizer às pessoas da comunidade de Boa Água, que isso é a conversação pacífica que nós estamos fazendo e mostrando à comunidade do distrito de Boa Água, que nós, daquela região, teríamos melhores condições de desenvolvimento se realmente acontecesse o que está acontecendo hoje com aquela liderança que nós convidamos, como Aleluia, Marcos Aurélio, Rafael, Nádia. Então, as pessoas que têm realmente
ou então muito de prestígio, de representação pela comunidade, e nós queremos fazer uma coisa pacificamente. Nós não queremos uma coisa que já nasce com a desavença, queremos pacificamente. Que eu quero mostrar aqui a situação, o exemplo do município de Ocara. Ocara que foi para se emancipar, Ocara não tinha um milhão de habitantes, de ter a junção entre Ocara e o distrito de Curupira. E fizeram a junção, e o distrito de Curupira tinha maior população, era menor do que o distrito de Ocara. Mas como a Ocara era mais bem organizada em termos de sede de distrito, do plebiscito, e foi escolhida a sede de distrito, a sede de Ocara. E hoje nós temos exemplos de uma região muito hoje desenvolvida naquela região. Hoje você vê Ocara, a gente tem o orgulho de andar no distrito de Ocara, porque nós vimos o progresso, nós vimos as pessoas progredindo, nós vimos as pessoas realmente crescerem, o potencial econômico. Então é isso o nosso pensamento, esse é o nosso pensamento, de unirmos hoje a Nova Ipuaba para nós vermos também o crescimento daquela região, daquela população, daquelas comunidades. Então isso, a nossa preocupação maior hoje é reunir as lideranças, reunir as pessoas formadoras de opinião do distrito de Ipuaba, para que nós possamos fazer uma união pacífica e de paz em prol do progresso da nossa região. Então aqui, me agradeço, muito obrigado pela paz. Agradeço aí o vereador Roberto pelas suas palavras. É uma pessoa que a gente está sempre próximo e tem muito me ajudado também nessa luta emancipativista. Eu agradeço aqui a oportunidade da expressão, tanto do Cláudio quanto do Roberto, a minha pessoa. E eu quero aqui dizer para vocês que o Aguaru, a gente sempre procurou trazer as coisas de forma eclética. E na formação da associação do movimento emancipalista, nós tivemos todo o cuidado de colocar uma liderança naquele momento, para que nós pudéssemos realmente dizer da importância da gente se organizar com o distrito para começar a lutar pela nossa emancipação. Mas naquela oportunidade, a gente formou a associação, o Cláudio indicou as pessoas realmente ligadas a ele, né? E o Roberto também indicou também as pessoas ligadas a ele, e o Giovanni também, para que a gente pudesse juntar tudo e fazer realmente a nossa luta, uma luta forte em prol do objetivo maior que é a nossa emancipação. Não a divisão política, porque essas questões políticas não podemos de maneira alguma colocar nesse processo emancipalista. Porque se a gente colocar as questões políticas, a gente vai realmente dificultar o trâmite realmente desse processo. Então eu quero aqui dizer a vocês que em 2009, quando a gente estava nessa luta, através da lei estadual 15, né, a gente estava na Assembleia no certo dia, e lá o pessoal da Comissão de Novos Municípios, né, vendo o mapa geográfico do local, eles sugeriram que a gente deveria conversar com o pessoal do Água para que fosse feito um reordenamento e o Água quisesse realmente passar a pertencer à Aguaru. E aí a gente se animou e, por coincidência e olhando o destino, a gente se encontrou com a Leandra na Assembleia nesse dia que foi dada essa sugestão. E aí eu falei para a Leandra à noite, pronto, não, é muito bom, vamos lá. Devemos na comissão, lá na comissão foi mostrado a ele que seria realmente importante. E aí ele se animou com uma coisa e articulou uma reunião lá no Distrito Coab. Só que nessa reunião, levaram para dentro dessa reunião interesses políticos naquele momento, e aí a coisa foi conduzida de forma errada, e aí se criou um problema, como se o água estivesse sendo realmente puxada sem querer vir, certo? Para a Aguaru. Então a gente sabe que isso é um trabalho de articulação, é um trabalho de conversa, é um trabalho que a gente tem que ter serenidade para aceitar também o não, né? E a gente tem que ter argumentos para convencer o pensamento. Não é a gente brigar, não é a gente entrar realmente na questão do racismo. Eu quero aqui, segunda parte, eu agradeço. Só para atingir um esclarecimento. Quanto tempo, mais ou menos, que demora isso aí? Só para deixar mais claro. É o seguinte, a questão de todo o processo, né, do tempo, né, nós sabemos que foi escolhido o relator agora na Câmara, o deputado Moreira Mendes, que é o líder do PSD lá de Rondônia, ele é o relator, ele disse que não vai modificar nada, o projeto vai realmente relatar de acordo com o que vem do Senado. Então está realmente previsto, eu falei hoje com o deputado Augusto Maia, é o deputado lá de Pernambuco, que é o presidente da Frente Emancipalista Nacional,
ele me dizia que deverá realmente ser votado no dia 27, no dia 28, certo? Então, votando lá, vai para a sanção, né? Tem 15 dias para poder o presidente realmente sancionar, né? Depois dela sancionar, aí pronto, nós começamos a se organizar aqui como Estado, como município, para que nós possamos realmente fazer um novo reordenamento geográfico, depois de trazer para essa casa, para que possa realmente ser apreciado os novos vereadores, certo? Aí depois de ser votado aqui, pronto, a gente vai realmente correr para a Assembleia, para que a Assembleia possa fazer os decretos legislativos, né? E o processo de viabilidade também, e realmente autorizar o plebiscito através do TRE. Né? Se o TRE negar os plebiscitos, alegar que não tem recurso, aí nós vamos partir para aquele outro cenário que é junto ao governo, junto à Assembleia, para que possa criar esse plebiscito, que a gente possa realizar esse plebiscito em 2015, para que em 2016 a gente possa realmente surgir com esse novo município, com prefeitos, vereadores, para que a gente possa realmente desenvolver aquela região de Aruaru, que é a região do Acre, né? Então quero aqui aproveitar mais uma vez, agradecer o espaço realmente que foi concedido nessa casa e dizer da certeza que tem do apoio da Câmara de Vereadores de Morada Nova, né? E quero dizer para vocês que sabemos que quando a gente for fazer o reordenamento geográfico, quando for apresentado nessa casa, eu tenho a certeza que vocês vão votar pelo progresso realmente desses dois distritos que vão fazer realmente essa incorporação para formar esse novo município, e um município que tem realmente muito a crescer, a desenvolver e a dar realmente uma condição melhor de vida ao povo dessa região. Então, como não tem mais nenhuma pergunta a ser feita pelos colegas vereadores, eu quero aqui agradecer desde já a presidência da casa e a todos vocês que oportunizaram a gente poder fazer esse debate tão proveitoso nesse momento, que a gente pudesse assim ir realmente trabalhando já essa ideia, e acredito que estou aqui bem amparado pelo apoio de todos vocês e pelo apoio de toda a população de Morada Nova, pelo apoio de toda a população do Aruaru e pelo apoio também da liderança do Distrito de Boabas, que nós estivemos na Assembleia e elas se representadas pelo ex-vereador Aleluia, pelo vereador Rafael. Nós sabemos que nós temos toda a liderança, o nosso amigo Marco Aurélio, que foi convidado por motivo de força maior, não pôde nos acompanhar, mas está aí, a luta está começando agora, o trabalho começa agora, com certeza, dando ele com outras lideranças, irão se juntar a nós, para que a gente possa realmente alcançar o nosso objetivo principal. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Também quero aqui agradecer a sua presença, pelas informações precisas deste assunto das emancipações. Dizer que esta casa recebeu sua visita e em outros momentos também pode utilizar desse tempo, né, da tribuna livre, aí, no caso, o cidadão, fazer antecipadamente a inscrição e trazer o assunto do qual vai ser discutido e debatido aqui nesse parlamento. Quero aqui convidar aqui o vereador Roberto Menezes e o vereador Cláudio Maroca para conduzir você até a saída. Eu agradecer, você também, realmente, o seu apoio e mais uma vez eu agradeço o espaço e quero dizer que o parlamento se faz dessa forma, abrindo espaço para que a gente possa discutir os assuntos de interesse e de importância para a nossa região. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.